Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do sétimo ano. Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Danilo Sacramento. Sou o professor de ciências de vocês e hoje nós vamos abordar exatamente sobre peixes. Certo? Vamos dar continuidade ao assunto da semana passada. Ok, pessoal, este assunto aqui vocês encontram na página 206 do livro didático, ok? A partir da página 206. Vamos lá, nós vamos abordar aqui sobre a linha lateral. A linha lateral do peixe, ela é utilizada pelo peixe, ela evoluiu para que o peixe ganhe estabilidade quando se locomover. Ela serve de referência, mas também não só isso. Além desse conceito, a linha lateral também tem a característica de ter o sentido sísmico, ou seja, quando há alguma tremulação na água, alguma movimentação na água, esta linha lateral capta movimentações d'água, fazendo com que o animal consiga captar se existe ou não alguma presa ou algum predador no ambiente. Dessa forma, o peixe ele consegue se proteger de maneira mais eficiente. Vamos lá. Aqui, a reprodução dos peixes, nós vamos abordar sobre como os peixes promovem a reprodução deles. Então, como já havíamos dito, existem os peixes ósseos e os cartilaginosos, só que dentro da mesma espécie de peixe, independentemente se é cartilaginoso ou ósseo, há uma subdivisão em dois grandes grupos em cada espécie, que são os machos e as fêmeas. A fecundação vai variar de acordo com o tipo de apresentação entre eles, e muitas das vezes existem espécies de peixes que são hermafroditas, só que a maioria, em grande parte, ou seja, no geral, os sexos são o que? Separados. Existem os machos e as fêmeas, ok? Vamos lá. O macho dos peixes cartilaginosos possuem estruturas de inoculação de gametas, ok? Chamados clásperes. Esses tipos de como é que eu posso dizer? Esses tipos de órgão que eles possuem servem para inocular, para lançar na fêmea exatamente os gametas, no caso os espermatozoides. Daí, dentro da fêmea, os ovários produzem os óvulos fundem aos espermatozoides, transformando-se em zigoto, ok? Os peixes cartilaginosos eles podem ser tanto ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos. Qual a diferença? Ovíparo, gente, vamos lá. Ovíparo, ele põe ovos. O ovíparo é assim, ele põe ovo. Ele vai lá e põe o ovo. Muitas das vezes esse ovo fica dentro da barriga da fêmea. Algumas vezes este ovo é lançado no ambiente, o que? Aquático. Ovovivíparos significa que uma parte do desenvolvimento do embrião ocorre dentro da barriga da mãe, da fêmea, e outra parte forma-se o ovo e é lançado no ambiente, o que? Marinho ou aquático. No geral, pode ser um rio, também um lago, a depender da espécie de peixe. E, claro, existe o
ovíparo e existe o vivíparo. O vivíparo, a fêmea já lança o peixe em uma versão miniatura do adulto na água, em que ela não passa por nenhum estágio o quê? De ovo. Vamos lá? Nós falamos dos peixes quais? Nós falamos dos peixes cartilaginosos. Agora vamos falar dos peixes. Falamos dos peixes cartilaginosos, exatamente. Agora vamos falar dos ósseos. Em regra, nos ósseos, a fecundação que ocorre é fora da barriga da mãe. Ou seja, nos cartilaginosos, a fecundação é interna. Eu falei para vocês que é o que? Lançada na... O macho lança o clasper na barriga da fêmea, enquanto que nos ósseos a fecundação é externa. Como é que ocorre essa fecundação externa? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui tá lá o macho e o peixe fêmea. Tá lá o macho e a fêmea. Daí o macho lança os espermatozoides no ambiente e a fêmea lança o óvulo. Na água, na própria água do mar ou do rio. Aí, aqui mesmo, na água, eles se juntam, sofrem fusão, okay? Se fundem. E nessa fusão que existe, o que acontece? Eles viram o que? O zigoto, ok? Óvulo e o espermatozoide se tornam um zigoto. O zigoto é a célula única que, desenvolvida com o tempo, ela evolui e se torna um ser vivo novo, adulto. Só que nós podemos destacar dois casos específicos, ok? Como por exemplo o cavalo marinho, que ele tem uma bolsa que protege os filhotes. É o macho que protege os filhotes na própria barriga e não a fêmea. Enquanto que nos ovos, este outro peixe, que é o apagon, ele protege os ovos dentro da boca, ok? Ele carrega os ovos dentro da boca, enquanto que o cavalo marinho ele carrega os ovos numa bolsa, ok, gente? Vamos lá. Façam as questões da página 207 e 208 do livro didático Dever de Casa para vocês. Anfíbios. Vamos falar agora de anfíbios. Como eu já havia explicado, os anfíbios eles possuem uma característica interessante. Eles possuem uma vida dupla. E esta vida dupla está exatamente relacionada, por exemplo, com os estágios de vida. Você tem o estágio de girino, que está debaixo d'água. O girino possui o que? O girino possui cauda. Enquanto que o outro estágio, que é o adulto, ele já é sem cauda, no caso, que ele perde a cauda. E vocês podem perceber tranquilamente que é uma fase terrestre. Você tem um aquático, que é o girino com cauda, usa a cauda para nadar, e o adulto já a cauda ela encurta, e no lugar disso aparecem as pernas dele anteriores, as pernas da frente. As pernas que já de trás existem, elas vão se desenvolvendo, vão evoluindo até que ele fique adulto de 4 patas, ok, gente? O anfíbio, como o termo já disse, é o que? É o termo que anfíbios. Vamos lá, vamos aqui. Anfíbios, ok? Anfíbios. Bios é vida. E anfi é o que? Dupla.
dupla. Essa dupla vida, no caso, quer dizer que ele tem uma vida dentro d'água e outra em ambiente terrestre. Um termo, ok, de anfíbio, ele simplesmente está relacionado com a necessidade do macho e da fêmea lançar os ovos dentro da água, parecido com os peixes, certo? O macho e a fêmea juntos, eles lançam os óvulos e espermatozoides ali no mesmo espaço da água. Por exemplo, aqui tá a água, ambiente aquático. Aqui, esse ambiente aquático, vai lá o sapo, o macho e a fêmea estão lá, e os dois juntos vão lá e lançam o que? E lançam ali naquele mesmo espaço os óvulos e os espermatozoides, de maneira que, ao se juntarem, formam o zigoto. Formando o zigoto, ok? Essa formação do zigoto todo, vários zigotos, na verdade, cada zigoto desse vai evoluindo até virar o que? Um girino, aquele desenho do girino que tem lá no livro didático. Dessa forma, ele vai evoluindo até crescer e transformar-se em um adulto. Alguns anfíbios possuem escamas, ok? Outros possuem pele fina e úmida. Muitos deles que possuem pele fina e úmida dependem muito da água. E a maioria deles possuem glândulas com venenos. Eles podem lançar veneno. Algumas dessas glândulas estão um pouco atrás dos olhos, ok? Do adulto. Então muito cuidado, gente, quando forem se deparar com anfíbios. Alguns anfíbios, eles, quando possuem essa pele fina e úmida, eles necessitam viver em um local com lagoa ou rio, ok? Uma região que eles possam estar próximas ao ambiente úmido. Então muitos deles aparecem nas casas das pessoas, geralmente no inverno, ok? Outro fato é que, por exemplo, mostrar aqui para vocês o livro didático. O que acontece? A Amazônia brasileira existe uma perereca, okay, que ela é usada para, ela secreta veneno na própria pele, difícil de ser comida por predadores, e muitos desses predadores incomodam uma tribo chamada Catuquina, as duas tribos, Catuquina e os Caxinauás. Esses grupos de pessoas que reconhecem esta espécie, essa perereca cambô, eles consideram-na como um amuleto da sorte, que ela afasta, certo? Ela afasta a má sorte, né? O azar e tal. Ela dá sorte, por também afugentar os predadores dela por uso deste veneno, ok? Bom, gente, nessa primeira aula nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.